Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem, como sabem, foi apresentado o plano do atual governo para a resolução do problema da imigração e adivinhem quem é que a SIC Notícias decidiu convidar para comentar esse novo plano de resolução do problema da imigração? A criadora do problema, Ana Catarina Mendes, foi à SIC Notícias dar uma entrevista para comentar não só os procedimentos da AIMA até agora e, aliás, os seus falhanços, se me permitem apontar, mas também o novo plano para a resolução do problema que ela mesma criou. Vamos ouvir, que eu acho que é importante falar sobre este assunto e eu acho que é importante ver esta entrevista porque se não fosse trágico, era extremamente engraçado. Vamos ouvir. Mas há dois pontos pelos quais foi apresentado ontem este plano. Não foi para fazer a reestruturação, como está dita. Não foi para reforçar o português, que já estava reforçado, os centros de acolhimento que têm que ser criados mais. De resto, o Hospital Militar de Belém estava em vias de ser um centro de acolhimento também. A Task Force para tratar das pendências. Foi para anunciar duas coisas, do meu ponto de vista, muito complicadas e que vão abrir espaço à imigração ilegal. Ora, quando nós fizemos as alterações que fizemos, o anterior governo, à lei de estrangeiros, quando fizemos esta reestruturação separando as forças policiais daquilo que são as funções documentais e de acolhimento, foi precisamente para termos canais legais, seguros e regulares de imigração. Mas porquê que acha que obrigar uma pessoa a ter um visto de trabalho para entrar em Portugal aumenta a imigração ilegal? Explique, por favor, concretamente. Eu explico por uma razão muito simples. É preciso perceber como funcionam os fluxos migratórios. Se a rede consular não lhe dá o visto, e se pode, o visto de trabalho, que foi, aliás, criado de novo, se tem um visto de turismo e entra em Portugal, um visto turístico em Portugal, pode estar à procura de trabalho e pode não conseguir encontrar de repente. O que significa que fica nas mãos de redes de imigração ilegal que exploram a miséria, da vulnerabilidade a que estas pessoas aqui chegam. Portanto, o que Ana Catarina Mendes basicamente sugere está em linha com o que Ana Gomes sugeriu no dia de ontem. Ora, basicamente significa, isto para sintetizar aqui algumas palavras da própria Ana Catarina Mendes e para sintetizar algumas das coisas que foram ditas pela própria Ana Gomes. Portanto, na ideia de Catarina Mendes, tendo em conta que muitas vezes existem imigrantes que entram em Portugal até com um visto turístico para procurar trabalho, não conseguem esse trabalho e não conseguem adaptar-se às regras, nomeadamente terem o tal visto de trabalho como é pedido pelo atual plano do PSD, tendo em conta que não se conseguem adaptar, devemos dar o visto porque senão ficam à mercê das redes de tráfico humano. Não ficam, porque com uma maior fiscalização, com maior controle nas fronteiras, que é importante e que está a ser desprezado atualmente, essas redes não são bem sucedidas. Com documentos fornecidos de forma adequada, com sistemas protegidos de certo tipo de invasões de hackers, como é o caso de acontecer, por exemplo, mini-redes em Lisboa, que fornecem documentos de contrato de trabalho fictício, etc., por 200, 300 euros, ali na zona do Martim Moniz, como há muitas, e já foram feitas reportagens, inclusive pela própria SIC Notícias, não deixa de ser curioso que a Ana Catarina Mendes venha para a SIC Notícias sugerir que o problema que ela criou deveria estar a ser resolvido de outra forma. E mais, a questão do visto de trabalho não permite coisíssima nenhuma, porque as pessoas, se tiverem efetivamente um trabalho, e depois há o problema dos contratos de trabalho serem fictícios e de haver uma loja que só consegue ter 2 trabalhadores e registar 10, porque isso também vai acontecer se não for fiscalizado, obviamente. Se as pessoas tiverem um contrato de trabalho e tiverem acesso a todos os direitos que esse contrato de trabalho prevê, a probabilidade de estarem expostas a uma rede de imigração, de tráfico de imigração, ou de rede de tráfico humano, como quiserem chamar-lhe, é muito menor. Porque essas pessoas vão ter acesso a melhores condições de vida automaticamente e estão protegidas pela lei e pelo contrato de trabalho especificamente. Portanto, o contrato de trabalho é único e exclusivamente senso comum e, ao contrário do que estes artistas vêm para aqui transmitir, as redes de tráfico humano não são mais bem-sucedidas ou menos bem-sucedidas por causa de um contrato de trabalho. São mais bem-sucedidas por causa de sistemas fracos, por causa da incapacidade de os proteger e por causa da falta de controle de fronteiras, porque essas redes não eram tão bem-sucedidas se houvesse controle adequado. Vamos ouvir o resto. Até que funcionava com o mecanismo que foi a manifestação de interesse que colmatava existia de isso forma excepcional e que por existir de forma excepcional levou a processos de regularização extraordinários durante anos. Aquilo que nós fizemos foi consagrar este mecanismo de manifestação de interesse de forma a que uma pessoa que venha com visto turístico encontre trabalho em Portugal e ao final de 12 meses de descontos para a Segurança Social possa ter acesso à autorização de residência. Ora, se isto acabar, o que significa que as pessoas vão estar permanentemente em Portugal de forma ilegal.
E é, do meu ponto de vista, uma desumanidade e é ao arrepio daquilo que foi a proposta apresentada e a intenção apresentada pelo Governo. Mas isto vai criar muros, porque vai colocar as pessoas em situação de impossibilidade de virem, e as que conseguem vir com vistos e cá ficarem, ficam numa situação dramática de irregularidade. Essa impossibilidade e de virem... Isto é uma estupidez. Ouçam, eu já ouvi muita coisa ridícula ao longo deste tempo todo de canal, mas o que esta senhora disse está provavelmente no top 3. Portanto, o que a senhora me está a querer dizer, a Ana Catarina Mendes, a ex-ministra, me está a querer dizer é que, por as pessoas serem obrigadas a ter um contrato de trabalho, existe a impossibilidade de algumas virem. É verdade, é essa a ideia. A Ana Catarina Mendes aponta isso como um problema, mas haverem algumas pessoas que não podem vir, é precisamente essa a ideia, porque adivinhe-se, não cabe toda a gente em Portugal. E num espaço onde cabem 10 não podem caber 100. Portanto, o contrato de trabalho vai assegurar melhores condições de trabalho propriamente ditas às pessoas que querem entrar de forma regular. As pessoas que não querem entrar de forma regular têm que ser deportadas. É tão simples como isso. As pessoas que vêm para cá devem vir contribuir. Eu não vejo como é que isso é um problema, seja para quem for. Vamos ouvir mais um bocadinho e terminar o vídeo. Está relacionada com a falta de consulado ou embaixada do seu país? Medida, o que é preciso, além de eu achar ideologicamente, do ponto de vista ideológico, acho que é um mau princípio acabar com este procedimento, acho mesmo que se não forem reforçados os consulados, quer do ponto de vista humano, quer do ponto de vista tecnológico, para aplicar a lei tal qual ela está, dificilmente nós combateremos as redes de imigração ilegal. Aliás, não sou eu que estou a dizer. A vossa peça apresentou a preocupação da CAP, com quem tive oportunidade de discutir também, enquanto ministra, sobre estes assuntos, as associações de migrantes que agora colocaram as questões, e a PSP coloca uma questão que é, do meu ponto de vista, particularmente perigosa neste plano que aqui foi apresentado. Esta unidade de estrangeiros e segurança que é apresentada pelo Governo pretende fazer, por um lado, a fiscalização da imigração, não sei em que termos, não foi dito, por outro lado, a segurança das fronteiras e, por outro lado, retirar da AIMA a decisão do retorno, ou seja, da expulsão de alguém de Portugal. Aquilo que acontecia até à criação da AIMA era que o diretor do CEF, ou uma decisão judicial, decidia se a pessoa devia sair ou não do país, e por isso isto chama-se o retorno. E competia às polícias expulsar e executar essa decisão. O que aconteceu ontem foi voltar a colocar na esfera das forças de segurança, nesta unidade da PSP, voltar a colocar a decisão de alguns cidadãos se entrarem ou não entrarem em Portugal. Ora, não era essa a nossa visão sobre a política de imigração e parece-me um claro retrocesso. Não é retrocesso nenhum. Se as forças de segurança virem nas fronteiras que as pessoas que querem entrar não têm os requisitos necessários para fazerem essa entrada e se manterem no país, não vejo porque é que não podem tomar a decisão logo à entrada, por exemplo, e Ana Catarina Mendes, a própria admite, está contra por uma visão ideológica e, portanto, qualquer coisa que contrarie Ana Catarina Mendes do ponto de vista ideológico na questão da imigração, para mim, do meu ponto de vista, deve estar algo próxima do que é o senso comum, porque, como vos digo, esta senhora que aqui está foi a causadora do problema e mais, foi convidada para debater a solução do problema que ela criou, ou pelo menos que contribuiu em grande parte para criar. Mas bom, meus caros, é como eu vos digo, se isto não fosse tão ridículo, se isto não fosse tão sério e tão ridículo, tinha piada, mas não tem. E portanto, da minha parte é isto. Tem aqui, a Ana Catarina Mendes acha que existem algumas pessoas que não vão poder entrar porque não têm o contrato de trabalho. É verdade. Senhora ex-ministra, a ideia é essa, não entrar toda a gente. Porque se começamos a banalizar a entrada do país e a atribuição da própria nacionalidade, banalizamos o país e a nacionalidade. Deve ser uma honra estar em Portugal e ser português. Quero agradecer-vos por estarem desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo se ainda não deixaram. Passem pelo segundo canal, vão ter uma notícia sobre política extra portuguesa, se quiserem chamar-lhe assim. E da minha parte é isso. Têm as redes sociais todas na descrição e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.